nosso palestrante é o governador Hugo Dória. Hugo Dória ingressou no Rotary Club de Feira de Santana há 40 anos. Ocupa a classificação Gestão de Ativos Imobiliários, sendo seu presidente em 1993 e 94. Foi governador do Distrito 4390 no ano Rotary de 2010 e 2011 e serviu como coordenador regional na Fundação Rotária no período de 2015 e 2018. Serviu ainda como coordenador do Rotary no período 2019 e 2022. Ele é casado com a psicóloga Cristina, tem 2 filhos, o advogado Hugo Júnior e a bacharel em Direito Fernanda, os 2 netos Davi e Mateus. Engenheiro agrônomo pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduado em Estudos de Política e Estratégia e pós-graduado em Teologia Contemporânea. É diretor e sócio da HM Empreendimentos. Ele vai nada mais indicado para essa nossa primeira reunião no ano rotário 2023-2024 do que o seu tema. Ele vai nos falar sobre vamos criar esperança no mundo. Governador Hugo Dória, com a palavra. A palavra é sua para a sua palestra. Muito obrigado, meu companheiro Carlos Aurélio, presidente Val Blanco, acho que você prefere até ser chamado assim, pelo menos é a forma com que você se identifica aqui no slide. Que honra, muito obrigado pelo convite, uma alegria de poder estar aqui com vocês do Brasília 5 de dezembro, mas não somente com os companheiros do Brasília 5 de dezembro, mas também com tantos grandes líderes do Rotary do Brasil. E a presidente Val nos propõe uma reflexão acerca do lema deste ano. Eu gosto muito de definir que o lema não é uma frase ou um conjunto de palavras, é muito mais do que isso. O lema deve servir para nós como um fio condutor que vai nos orientar numa caminhada, especialmente naquele ano, mas não somente naquele ano, porque criar esperança no mundo, isso certamente está lá no DNA de cada rotariano, de cada clube de Rotary. E para começar a gente pensar, conversar um pouquinho sobre esta temática, que é vamos criar esperança no mundo, refletindo um pouco sobre o lema do presidente Gordon McNally, crie esperança no mundo, eu gostaria de trazer para vocês uma frase de um grande empresário já falecido. Ele foi CEO da Motorola, filho do fundador da Motorola, inclusive. Ele dizia assim, e nos diz agora: acredito que, em última análise, a função do líder é espalhar esperança. Se ele lá, o Bob Galvin, nos dizia isso, nos diz isso, ele sendo um executivo, um empresário, um homem de visão, um grande líder na área da tecnologia, se ele achava, se ele acha que essa afirmação de que a função do líder é espalhar esperança, isso dentro da empresa, dentro das empresas, imagine nós, uma organização como o Rotary, presente em mais de 36 mil comunidades, em quase 220 países, espalhado aí na face da Terra. Certamente, nós estamos no limiar de um novo ano rotário, logo no início do novo rotário. Como é interessante e prudente que a gente pare para pensar, para refletir um pouco sobre o nosso papel. O nosso papel em relação ao nosso clube, o nosso papel em relação à nossa comunidade, o nosso papel em relação ao mundo, em relação ao Rotary. E já, de cara, a gente vai pensar sobre esse fio condutor que deve nos levar, nos conduzir, especialmente nesse ano, mas, repito, reafirmo, mas não somente nesse ano. Por isso, meus amigos, certamente, este momento e os próximos dias é tempo, é hora da gente reacender em nós a chama da esperança. Porque, ao tempo que precisamos levar a esperança no mundo, precisamos também reacender esta chama, este fogo da esperança dentro de cada um de nós. Porque a esperança é um ingrediente extremamente necessário. A esperança, eu diria que é o tempero exato
que garante o nosso dinamismo, que garante o nosso crescimento, que garante a nossa busca incessante de transformação em nós mesmos, dos nossos clubes e, por que não dizer, das nossas comunidades e do mundo todo. Porque, meus amigos, nós estamos no Rotary. E no Rotary, juntos, nós vemos um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo. Gosto muito desta afirmação da nossa declaração de visão, particularmente daquela parte que fala causar mudança duradoura em nós mesmos, nas nossas comunidades e no mundo todo. Nós, os rotarianos, somos certamente agentes desta transformação, agente dessa mudança. E para que a gente possa caminhar nesse sentido, transformando vidas, ao tempo que transformamos as nossas próprias vidas, transformando os nossos clubes, transformando as nossas comunidades, transformando a vida de tanta gente que depende, que necessita da ação dos rotarianos. Eu diria assim, aquelas comunidades em situação mais precária, aquelas pessoas mais carentes, isso tudo buscando a paz. A paz. Porque a paz não é somente uma ausência de conflito, uma ausência de guerra. A paz é muito mais, né? É uma situação de justiça consigo mesmo, de justiça com o outro, de justiça, quem sabe, para quem acredita como eu, de justiça de relação de bem até mesmo com Deus. Portanto, a chama da esperança é essa que vai nos iluminar a continuar trilhando no caminho traçado pelos ideais do Rotary, objetivando transformar em realidade os nossos sonhos. Particularmente o sonho iniciado lá há mais de 116 anos atrás por Paul Harris e os três primeiros. E sonho esse que não ficou apenas naquele pequeno grupo lá de Chicago, mas que extrapolou todos os limites, todos os obstáculos, passou por todas as pontes e invadiu todas as fronteiras para chegar a todo mundo. Então, o sonho, o ideal dos rotarianos, não devemos reter em nós mesmos. Isso nós devemos buscar compartilhar. Por isso que nós somos chamados, particularmente neste ano, criar esperança no mundo. E como eu dizia no início, a partir de uma revolução interna em nós, de um reacendimento, de um reavivamento da esperança que deve ter cada um de nós bem presente em nosso coração e nossa mente. E compartilhar isso. Porque, meus amigos, nós temos, sim, esperança. Porque sem ela, sem a esperança, a vida humana, eu diria, seria quase impossível e pouco provável. Né? Porque tem realidades tão desafiadoras, né? Que parece que não tem jeito, que parece que caminha para uma morte ou coisa parecida. Mas nós, os rotarianos, temos esperança e sabemos que a esperança é extremamente necessária na dinâmica da vida humana para que ela se torne alentadora ou que ela se torne uma perspectiva de busca da felicidade. E isso sabemos que não podemos ficar apenas em nós mesmos. Não importa que, às vezes, a gente tenha desencantos e decepções, porque sempre nós esperamos um amanhã melhor, não é verdade? E essa perspectiva otimista de esperar um amanhã melhor, de tentar construir um futuro melhor, isso certamente vai nos causar uma dinâmica de vida tal que nós não vamos conseguir reter, guardar como um tesouro somente para nós. Vamos ter a necessidade, o desejo, o querer compartilhar com o outro. Porque, meus amigos, nós, os rotarianos, as rotarianas, os membros da família rotária, nós somos agentes desta mudança, agentes desta transformação, agindo para melhorar as condições de vida de tantas as pessoas, de tantas comunidades, sobretudo aquelas que mais precisam. E nós buscamos fazer isso essencialmente trabalhando pela paz. A cada novo ano, nós reacendemos a nossa esperança. Esperança da erradicação da polio,
esperança de que as nossas ações passem a contribuir de forma efetiva para a redução do contingente, da quantidade de realidades carentes, de pessoas carentes na nossa comunidade e em todo o mundo. Esperança para que os profissionais cumpram os princípios éticos no exercício das suas atividades e também na vida familiar. Esperança de que pais e filhos utilizem sempre a via do diálogo para o perfeito entendimento. Ainda, como não poderia deixar de ser, esperança nos jovens, porque, de fato, eles são o futuro da humanidade. E quando falamos de esperança, nós estamos a lançar o nosso olhar para o futuro. E se queremos olhar com esperança o futuro, certamente temos que olhar com muita atenção, com muito carinho, os jovens. A juventude é a manifestação humana, eu diria assim, da esperança. E eu diria que a juventude é aquele mensageiro mais eficaz da esperança na dinâmica do mundo. Portanto, meus amigos, a responsabilidade desta liderança, particularmente neste ano, agora está em nossas mãos. Ela nos foi confiada, os presidentes, os dirigentes de clube. Então, meus amigos, nós temos que trabalhar cada vez mais e melhor para desempenhar aquela missão que nos foi confiada. Porque, meus amigos, dizem que no mundo de hoje, um mundo marcado por uma certa interdependência e mudanças rápidas, é impossível a gente imaginar que pode fazer as coisas sozinho. É preciso as conexões, é preciso os emparceramentos. E juntos, o Rotary e seus parceiros, cada vez que a gente se emparcerar mais, seja dentro do Rotary, seja entre o Rotary, mas seja também fora do Rotary, nós vamos estar fortalecendo a nossa força e a nossa capacidade de agir. Porque sozinhos podemos até fazer alguma coisa, mas sozinhos não podemos fazer muita coisa. E unidos, juntos, seja no Rotary, seja o Rotary fazendo parcerias com outras instituições, certamente nós estamos num bom caminho de criar esperança no mundo. Então, meus amigos, nós devemos, neste ano, particularmente, aproveitar aquilo que já foi feito pelo clube, pelos distritos, pelo Rotary, nos anos anteriores. Muito importante o que já aconteceu. Muito trabalho que foi feito, muito trabalho bom. Muito trabalho que nós faremos, e isso é o pensamento do presidente Gordon, deve envolver o princípio da continuidade. Muito de que nós devemos fazer agora, nós devemos começar a fazer com base naquilo que já foi feito, melhorando, ampliando, potencializando. Isto faz parte da nossa missão neste ano de criar esperança no mundo. Devemos, portanto, inspirar... Tem uma poetisa que diz o seguinte sobre essa questão. Ela diz assim: continue a ser quem você é e como você é, mas surpreenda este mundo mesquinho com seus gestos de gentileza, com seus gestos de diferença. Ao longo dos anos, o Rotary tem assumido muitos compromissos. Percebam, nos últimos anos, o compromisso consolidado, concretizado daquilo que assumimos anteriormente com a juventude, de valorizar a juventude. Valorizamos a tanto ponto a juventude que hoje o Rotaract, por exemplo, é um associado ao Rotary Internacional, como nós somos, em pé de igualdade, contendo o mesmo status. É claro que precisamos trabalhar muito essa relação para trazer do campo teórico, do campo normativo, para a questão prática da realidade, do cotidiano da vida. Os resultados, portanto, têm sido surpreendentes com o trabalho com os rotaractianos, né? Portanto, cabe a nós, do Rotary, garantir que esta adesão ao Rotaract, dar continuidade a esse trabalho de parceria com o Rotaract, cada vez mais cresça e se torne um efeito muito positivo em nossa instituição, mas também os efeitos do nosso trabalho em nossas comunidades. Outro grande exemplo de continuidade que nós devemos perdurar, é a iniciativa do presidente Checa, o de empoderamento das meninas, não é verdade? Que a presidente Jennifer já ampliou um pouco, propondo que seja o empoderamento das mulheres, não é verdade? E isso o presidente Gordon também está implementando como sendo uma das suas metas que devem ser
implementadas nos projetos dos clubes, do distrito e do Rotary Internacional para esse ano de 2023, 2024. Portanto, meus amigos, às vezes a gente percebe que há um certo imobilismo em alguns clubes. Eu não enxergo isso nos clubes do 4.530, não tampouco nos clubes brasileiros, mas já ouvi, talvez aqui, na minha realidade mais próxima, a gente encontre alguns clubes com certa imobilidade. Eu diria assim, o que está faltando? Às vezes, meus amigos, o que está faltando é alguém dar o pontapé inicial, é alguém trazer a ideia e propor um projeto, a ideia do que fazer, depois vem um plano de ação de como fazer, e certamente isso vai se expandir e transformar numa grande realidade. Por isso, neste ano, quando a gente fala em criar esperança no mundo, a gente tem que estar fervilhante, nós temos que estar cheio dessa esperança, desse otimismo, para provocar que as nossas ações reflitam aquilo que a gente diz, que a gente é e que a gente faz. Portanto, nós devemos ainda, na linha da continuidade, buscar apoiar totalmente a diversidade, a equidade, a inclusão. E isso não significa apenas ter mais mulheres, que é importante, incluir mais pessoas, que é importante, ou seja, não é número, não é estatística que nos interessa. O que nos interessa é fato concreto. Porque, meus amigos, o Rotary é uma organização aberta, inclusiva, desde seu início, né, de braços abertos, ao melhor que aquelas pessoas podem oferecer, as suas ideias, as parcerias, não importa de onde vem, não importa de que condição, de que sexo, de que gênero, de que cor. As pessoas, portanto, os nossos associados, e os nossos associados em potencial, eles precisam olhar para o Rotary e se verem refletidos no Rotary, naquilo que é o Rotary, naquilo que o Rotary faz. Portanto, cabe a nós fazer com que isso aconteça. Outro aspecto importante da continuidade que nós devemos trabalhar para criar esperança no mundo, para continuar oferecendo esperança no mundo, é a questão de dar fim à paralisia infantil, à poliomielite. E o Durão aqui é um especialista nisso, pois ele é o nosso coordenador, ou foi até recentemente o coordenador da End Polio Now. Não é isso, Durão? Nós temos que continuar trabalhando, aquilo que nós fizemos já durante 35 anos, esse trabalho de erradicação da polio, que está bem próximo, mas eu sei que é cansativo, eu sei que às vezes é até chato a gente estar falando de novo da polio, até falando em precisar arrecadar, precisar trazer mais dinheiro, mas precisamos cumprir totalmente esse compromisso de erradicar esse presente que o Rotary dá a toda a humanidade, de erradicar essa doença com tantas sequelas perversas que é a paralisia infantil. E eu quero trazer aqui um número que o Durão deve saber muito bem, mas eu quero refletir com vocês, e nós temos um potencial imenso. De cada 12 rotarianos, apenas um faz contribuições ao Fundo Polio Plus, ou seja, doa recurso para a erradicação da polio. Isso não é uma coisa que desanima, muito pelo contrário, me parece isso uma coisa cheia de perspectiva. Se a cada um de cada 12, nós temos 11 que ainda devemos trabalhar para trazer para o leque dos doadores. Percebeu quanta possibilidade a gente tem? É preciso a gente liderar, mas é preciso liderar pelo exemplo. Todos são convocados a ser contribuintes também. Então, que potencial fabuloso. E ainda falando em perspectiva de doação, apenas 40% dos rotarianos doam à Fundação Rotária. Olho também com muita perspectiva de esperança, porque nós temos um horizonte de 60% que devemos trazer. Afinal de contas, não temos um compromisso concreto de construção da paz, de criar esperança no mundo? E, para isso, nós devemos fortalecer os nossos projetos, que eles causem mais impacto, que eles sejam mais transformadores. E, para isso, a gente vai precisar de mais recursos econômicos e financeiros e recursos econômicos, de inteligência, de projeto, de habilidade, de rotariano, de pessoas, e por aí vai. Olhe o que o Jonas Salk, o criador da vacina injetável da antipolio, né? Porque o outro foi o Sabin da vacina da gotinha, ele disse assim certa vez, o Salk, a esperança está nos sonhos, na imaginação e na coragem daqueles que ousam transformar sonhos em realidade. Nós, os rotarianos, somos esses homens e mulheres, a querer nos empenhar cada vez mais
para transformar os nossos sonhos, os sonhos da humanidade, em realidade, para criar espaço de esperança nas nossas comunidades, no nosso clube, em nós mesmos, mas em todo o mundo. Pois, para isso, para que essas palavras do Salk, desse grande cientista com contribuição fabulosa para a humanidade, se torne uma realidade, tenha mais significado no nosso trabalho, a gente tem que olhar para o nosso plano de ação, o plano de ação do Rotary, que é uma ferramenta muito importante. O plano tem tudo a ver com esperança. O plano de ação, que é aquilo que nos impulsiona, que nos direciona ao futuro. E quem pensa no futuro e quem quer construir o futuro é pessoas de esperança, é pessoas que querem levar o bem a mais pessoas, a mais territórios, a mais situações. Portanto, precisamos ter a coragem de querer mudar, a coragem de querer mudar a partir de mudarmos nós mesmos, dos nossos clubes, dos nossos distritos, das nossas comunidades. Porque, meus amigos, as evidências mostram que ajudar o próximo faz bem, mas faz muito bem. Faz bem à nossa mente, nos traz uma sensação de bem-estar, reduz o nosso estresse, isso são cientistas que dizem, e melhora o estado de humor. Tão interessante esses conceitos, né? Faz bem à nossa mente, traz sensação de bem-estar, reduz o nosso estresse e melhora o nosso estado de humor. E as amizades associadas a isso, as amizades, particularmente dentro do Rotary, nesse caminho, trazem senso de experiência comunitária, de amizade, de companheirismo, isso que é ingrediente essencial para termos uma boa saúde mental e o bem-estar. Nesse sentido, o presidente Gordon propõe, como prioridade para este ano de 2023, 2024, que ajudemos, primeiro, que ajudemos a levar a paz ao mundo, levando alento aos mais aflitos, aos que mais sofrem. E que ajudemos também uns aos outros, e também as nossas comunidades, a lidar com nossas lutas internas, aquilo que entendemos como saúde mental. Para este fim, particularmente para este fim, nós devemos conversar com os nossos associados, saber como eles estão pensando acerca disso e como eles podem contribuir, como eles podem nos ajudar a elaborar projetos que tragam resultados esperados, baseados nas necessidades e impactando cada vez mais pessoas, mais comunidades, ou seja, trazendo um resultado cada vez mais sustentável. Outro aspecto interessante que nós devemos fazer também é engajar cada vez mais entre nós mesmos, os associados, trazer pessoas e buscar pensar de mente aberta, de mente inclusiva, de mente compassiva, procurar todas as oportunidades de ação, de trabalho nos relacionamentos, para que todo o nosso trabalho possa transcender não somente ao tempo que nós estamos contribuindo para o Rotary, mas também oferecer uma perspectiva, criar uma esperança para gerações futuras, para mais fronteiras, para mais horizontes. Então, meus amigos, abraçar novas ideias e perspectivas que possam criar mudanças duradouras nas nossas comunidades e em todo o mundo, para que a gente possa criar esperança na nossa comunidade e no mundo todo. Portanto, para concretizar estas visões, todas que nós aqui estamos a pensar um pouco, é preciso que nos concentremos em duas coisas específicas, nos pede o presidente Gordon. Primeiro, como eu já disse, promoção da paz. Segundo, foco na saúde mental. Diz ele sobre a promoção da paz. Diz o presidente Gordon, o objetivo é restaurar a esperança, para ajudar o mundo a se recuperar de conflitos destrutivos e, dessa forma, nos auxiliar a alcançar mudanças duradouras para nós mesmos e para toda a humanidade. Vemos tantos conflitos destrutivos, à base, conflitos de toda a ordem,
né? Agora mesmo a questão da Ucrânia, lá, o Oriente, no Oriente, Norte da África, tantos conflitos. Aqui mesmo no Brasil, que a gente vive quase uma guerra não formal, não é verdade? Quantas mortes pela violência no Brasil? 50 mil, 60 mil por ano são pessoas que morrem por bala, por arma branca e por aí vai, morte violenta, é quase uma guerra. Não sei se no Vietnã, claro que morreu muita gente no Vietnã, mas se num período curto de um ano se perdia tanta gente assim, não sei. Então, segundo o presidente McNally, uma maneira significativa de levar esperança é dar mais ênfase à paz, e ele afirma assim: a paz, diz o presidente Gordon, a paz é o solo onde a esperança cria raiz. A paz é o solo onde a esperança cria raiz. E na questão que precisamos focar na saúde mental, devemos oferecer uma esperança às pessoas que enfrentaram tantos desafios, né? Não que a saúde mental seja uma preocupação apenas neste momento pós-Covid, ou desta realidade de tanta violência, de tantos conflitos. Isso sempre foi inerente da realidade humana. É claro que nesses tempos de agora nós tivemos um agravamento desta realidade. A Covid nos trouxe um agravamento. Muitas pessoas perderam familiares, outras sofreram efeito de isolamento social. Os jovens, em particular, né? Os jovens pararam de estudar. Que prejuízo incrível para aquela pessoa e para a sociedade. O desenvolvimento profissional daqueles jovens foram obstacularizados, né? Isso tudo tem um preço econômico, mas também um preço emocional, um preço psíquico. E isso precisamos estar muito atentos e buscar alternativas de contribuir para minimizar essas realidades. Como resultado, mais pessoas e mais lugares certamente estão enfrentando problemas de saúde mental, e nós, os rotarianos, até mesmo os nossos clubes, até mesmo nós mesmos, nós precisamos estar bem atentos a essas questões. Portanto, o nosso objetivo é restaurar a esperança para ajudar o mundo a se recuperar de conflitos, né? de tantos conflitos, de tantas realidades, de tantas questões que trazem sério prejuízo para a vida, sério prejuízo para a humanidade. Portanto, meus amigos, nós que estamos aqui pensando um pouquinho sobre como criar esperança no mundo, como vamos criar esperança no mundo nesse ano rotário, nós temos que, antes de tudo, ter uma perspectiva otimista, porque é a perspectiva otimista que é fundamental no nosso trabalho e na perspectiva de melhores dias. A perspectiva de esperança é fundamentalmente necessária para garantir a integridade da natureza humana, para garantir a vida humana. Sem esperança, que vida é essa que se vive? Não se vive uma vida na dignidade mínima que ela merece ser vivida. Portanto, alimentar o impulso de crer na felicidade e nas coisas boas da vida, isso nos revigora, isso nos torna imbatíveis na luta cotidiana pelo nosso ideal de servir. Sejamos, então, capazes não só de termos grandes esperanças, mas capazes também de tornar essas esperanças realidades vivas, praticando e vivendo o nosso lema: crie esperança no mundo. Vamos lá, meus amigos. Trabalhemos juntos nossas esperanças e façamos a humanidade ainda mais feliz, pelo menos mais feliz, ou ainda mais feliz, onde for possível, ao tempo também que nós nos tornamos mais felizes. Portanto, não somente nesse ano, mas particularmente nesse ano de 2023, 2024, vamos criar esperança no mundo. Está na mão de todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, governador Hugo Dória, pela sua palestra. Bom, primeiro agradecer, né? Hugo, foi muito bom, né? A gente tem sempre que ter essa esperança, e a esperança em ter propósito, né? E os bons propósitos, para que com as nossas ações a gente possa, de alguma forma, tocar o mundo e transformá-lo. Que ele seja um pouquinho melhor na nossa comunidade, que ele seja um pouquinho melhor no nosso clube, no nosso distrito, e assim a gente cresce. Então, com isso, a gente encerra hoje a nossa reunião. A gente vai, né, fechando essa primeira reunião
Tchau.